Rana, Rana, Ranu, Rena, Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Hoje nós vamos tratar novamente de um assunto muito delicado. Então, desde o início eu peço paciência, entendimento, para que você possa fazer a melhor interpretação. Eu quero começar o meu comentário recordando o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado No Mundo Maior. Este livro é de autoria de André Luiz. E logo no início do livro, nós lembramos a preleção de Eusébio. Meus irmãos, eu insistirei sempre em convidar as pessoas a lerem, a refletirem sobre a mensagem que Eusébio nos traz. O benfeitor espiritual, naquele ensejo, naquela oportunidade, dirige-se a nós, todos nós aqui encarnados, que desfrutamos da oportunidade do aprendizado. Todos nós aqui na Terra, nesta escola bendita, que desfrutamos da oportunidade de aprender, sobretudo pelo prisma espiritual. Logo no início, na sua preleção, ele diz: somos, no palco da crosta terrestre, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Aqui na Terra, milhões de almas deploram a sua própria derrota no passado. Perdidas no triste lugarejo da desilusão. Fecha aspas. Meus irmãos, neste discurso, Eusébio, o benfeitor espiritual, nos recorda que, apesar das inúmeras reencarnações, ainda muitos não abraçaram a iniciativa de sofrear, ou seja, reprimir o ímpeto da animalidade, em que geralmente nós nos comprazemos, desde os primeiros raciocínios que nos vêm à mente. Ele destaca, o benfeitor espiritual, abre aspas, sempre, o terrível dualismo da luz e das trevas, da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Sempre. O terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão, da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Fecha aspas. Meus irmãos, se você ainda não parou para pensar, nós nos convidamos a todos. A reencarnação é da lei. Mesmo que não queiramos, mesmo que não admitamos. Quantas vezes nós já reencarnamos? Aqui na Terra nós já viajamos, seja sob a vestimenta de, por exemplo, um indiano, ora de um hebreu, noutro momento a de romano, noutro ensejo a vestimenta de um grego, de um intelectual. Infelizmente,
em pleno século XXI, muitos de nós se mantêm indecisos, descrentes, presos à ingratidão, à dúvida, à fraqueza. E pior, a maioria ainda escravizadas à tirania do instinto. Não só a maioria dos homens. Infelizmente, a maioria das nações ainda perseguem o mito do ouro fácil, como diz Eusébio. A maioria ainda se deixa envolver nas malhas das paixões. Precisamos fazer um balanço de nós mesmos. Porque às vezes nós nos preocupamos muito com a inteligência, com a racionalidade, e Eusébio destaca, muitos demonstram inteligência destacada, todavia diminuta visão interior. Restrição ainda maior, uma visão ainda maior ou menor quanto aos sonhos espirituais. Ou seja, muitos se mostram inteligentes por demais, todavia poucos desenvolvem o olhar para dentro de si mesmo. Diminuta visão interior, restrição ainda maior quanto aos nossos sonhos espirituais. A maioria é enceguecida pelos enganos da personalidade, do autoritarismo. Até mesmo nós precisamos fazer o balanço e olhar para nós mesmos com coragem. Até mesmo em nome de Jesus Cristo, quantos não se deixaram vencer pela ilusão? Deixamos-nos quase sempre vencer pelo ego, como eu vou usar essa expressão de Eusébio, pela fome de poder. Repito, fome de poder. Expressão usada por Eusébio. Por quanto tempo, meus irmãos, nós ainda nos deixaremos levar pela desilusão, pela negligência? Por quanto tempo ainda nós continuaremos lavando as mãos, cuidando apenas do que está por fora, da aparência, da forma, esquecidos do que é mais importante, que é mergulhar em nós mesmos? Descuidados em torno dos nossos deveres, não somente quanto ao convite de Jesus Cristo, ao altruísmo em favor do amor, como, sobretudo, ainda descuidados quanto aos nossos deveres como cidadãos. Recordemos, meus irmãos, pelo menos agora neste ensejo, fora daquela turbulência, recordemos de nossa parte do ano passado, quando em 2022 nós fomos convidados ao dever cívico do voto. Eu sei que muitos saem do seu conforto, ajudam as pessoas nas obras assistenciais, mas um número não pequeno despreza o seu dever como cidadão. Isso mesmo. Nesse momento agora, em 2023, acerca do poder terreno, a respeito dos nossos deveres como cidadãos, chegou a hora de nos cobrarmos, de fazermos um balanço. E eu dirijo, com todo respeito a todos vocês, inclusive a mim mesmo, inclusive àqueles que se mostraram isentos, aqueles que tiveram a preocupação de se mostrar limpos, a todos aqueles que simbolicamente lavaram as mãos, inclusive a você que não se manchou, que desprezou o convite para tratar de assuntos, por qualificá-los como rasteiros, inclusive assuntos políticos. A todos nós que somos, como espírita cristãos, contra o tráfico de drogas, contra a dependência química, a todos nós que somos contra a legalização da prática de se matar uma criança no ventre materno, a todos nós que refutamos
a eutanásia. A todos nós que somos a favor da liberdade de expressão, da iniciativa do indivíduo, a todos nós que nos apoiamos no instituto sagrado que é a família, e todos nós também que entendemos como fundamental o direito à propriedade. Será que a maioria percebeu que o boleto chegou? Será que a maioria está percebendo que um tsunami se aproxima? Não só se aproxima do nosso país, como do planeta Terra. Ou seja, todos nós, queiramos ou não, nós estamos correndo perigo. Cada vez mais corremos perigo. Sabemos que Deus é o nosso Pai, todo misericordioso, que nos ama, que nos protege, mas nós não podemos esquecer que, como filhos de Deus, herdeiros de todo esse potencial, Deus nosso Pai, que façamos aquilo que nos compete fazer. E nós estamos assistindo hoje, já no primeiro ano, imediatamente. Em nosso caso, em nosso país, uma corrente de legalização de crimes, a legalização das drogas, a liberação da prática de se matar crianças no ventre materno, o prurido de se aprovar a eutanásia, como parece estar acontecendo no Canadá, a desapropriação de terras produtivas. E você certamente tem o direito de se contrapor dizendo: veja bem, o ano passado eu escolhi o presidente da República. Estas medidas vêm sendo aprovadas pelo Supremo, pela Suprema Corte, não pelo chefe de Estado. Eu não tenho nada a ver com isso. Escolhi alguém para presidente da República, não para o Judiciário. Sim, é verdade. Mas será que você ainda não percebeu como as coisas se entrelaçam? Talvez nós esquecemos que Lula já indicou 9 ministros à Suprema Corte. Por exemplo, neste mandato, ele indicará mais 2. Um deles já indicou o seu próprio advogado, ele já foi até mesmo empossado. Ou seja, dos atuais ministros da Suprema Corte, 7 foram indicados por governos do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, é uma forma também do governo lavar as mãos, jogar para o judiciário o ônus de legalizar aquilo que é crime, aquilo que eles prometeram nas suas campanhas que não iriam fazer. Agora, imagine se fosse um presidente conservador. Nós poderíamos e teríamos muito mais condições de forçá-lo, ou pelo menos exigir dele indicar ministros dignos à plataforma dos conservadores, a plataforma que ele abraçava. Certamente ele indicaria pelo menos mais 3 ministros neste mandato. Ministros que deveriam levantar a bandeira contra a legalização do crime, contra a plataforma dos esquerdistas, contra a bandeira dos progressistas. E existe um caminho melhor, repito, para não manchar o nome próprio de presidente daquele que nomeou junto com o PT a maioria absoluta do egrégio Tribunal da Suprema Corte? Existe uma justificativa melhor do que projetar a culpa na Suprema Corte, lavar as mãos? Nos dias atuais, depois da tentativa de se liberar as drogas, ou pelo menos neste processo de se almejar a liberação das drogas, nós também estamos hoje nos debatendo com um tema mais importante do que todos, ou seja, o projeto de se legalizar o assassinato de bebês ainda no ventre de suas mães. O assassinato de bebês no ventre de suas mães. Talvez você não saiba, mas como divulgou Bárbara do site Te Atualizei, ela disse, abre aspas, o aborto é um tema moral. Ou você tem, ou você não tem. Fecha aspas.
Agora, nós, como cristãos, que somos convidados a abraçar os mandamentos, as leis imutáveis, as leis naturais, aquilo que expressa a vontade de Deus em sã consciência, nós podemos ficar tranquilos? E quanto aos médicos, em sã consciência, nenhum médico deveria ser instrumento para matar uma criança no ventre. Mas o que nós podemos fazer se considerável número de médicos, considerável número, não segue preceitos morais, nem os preceitos da ética médica? Em qualquer pesquisa que já foi feita a respeito da legalização ou não da matança da criança no ventre materno, qual foi a vontade do povo? Em toda a pesquisa se mostrou que o povo é contra a legalização dessa prática criminosa. Assim, meus irmãos, se do ponto de vista moral, ético, do juramento, da vontade popular, todos nós, inclusive os médicos, não deveriam contribuir para a matança da criança no ventre materno. Da mesma forma que nenhum cidadão deveria lavar as mãos, fugindo do debate público, do debate político. Quantos, no ano passado, não lavaram as mãos? Outro ponto. Não existe, no caso do que se pretende legalizar a matança de criança no ventre materno, não existe vácuo legislativo. A lei é clara. É notório que a Suprema Corte não desfruta de competência para legislar, para tratar, para decidir sobre matéria do poder legislativo, composto por membros que representam a vontade do povo. Mesmo assim, eles avançam nesta empreitada. Relembremos, por exemplo, a parte do magistral voto do ministro César Peluso, abre aspas. A única diferença entre matar a criança no ventre e o homicídio é o momento da execução, fecha aspas. De certa forma, ou de forma clara, nós estamos legalizando o direito de matar. Talvez muitos não saibam que, não raro, a lei é uma forma ardilosa de virar as costas aos preceitos de justiça. E nós, como conservadores, como cristãos, que lutam como deveríamos lutar contra o direito de matar, contra a dependência química, contra esses projetos de leis que ferem os nossos direitos e garantias fundamentais, todos nós deveríamos estar cada vez mais atentos. Na oportunidade, cabe a todos nós, cristãos, ao espírita cristão, a cada um de nós cabe o dever de conscientizar as pessoas sobre o crime de matar uma criança no ventre. Se a lei permitir amanhã, mesmo que num curto espaço de tempo, o consumo de drogas, o tráfico ilícito de entorpecentes, se amanhã a lei permitir ou deferir ao cidadão o direito de matar alguém pela bandeira da eutanásia, como também o direito de matar uma criança no ventre materno, ainda é tempo de todos nós continuarmos conscientizando todos aqueles a respeito de que a lei humana atende às vezes interesses escusos, a despeito de o Estado em detrimento do povo, daquele que deveria representar os interesses do povo, a despeito de o Estado legalizar a dependência e o direito de matar agora, meus irmãos. Agora, mais do que nunca, cabe-nos conscientizarmos o nosso semelhante, o povo,
desprezado pelas instituições estatais. Agora, precisamos mais do que nunca continuar trabalhando, conscientizando. E relembremos, por fim, sempre que a lei humana, temporária, transitória, ela não nos livrará de responder por nossos crimes perante Deus. Porque a lei divina, a lei natural, a lei imutável, está escrita na nossa consciência. Na nossa consciência. Façamos o nosso trabalho. Recordemos a todos que façam o trabalho de buscar dentro de si mesmo a vontade de Deus. Neste mergulho íntimo, através do autoconhecimento, relembremos as frases, as advertências de Eusébio. Despertemo-nos, que possamos nos livrar do ímpeto da animalidade, que possamos vencer, ou pelo menos resistir a essa tendência ao autoritarismo, que possamos ser cada vez mais divinos, mesmo como humanos, levando a vontade de Deus em cada passo da nossa vida. E a cada um, todos nós temos uma tarefa muito importante, a nós que somos cristãos, a nós que somos espírita cristãos. Conscientizemos sempre. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar sempre. Fiquem com Deus. Até breve.